boa noite, tudo jóia? Hoje uma live super especial com a minha amiga nutricionista materno-infantil Fernanda Hilgenberg. E eu sou a Camila Guimarães, nutricionista clínica, especialista em fitoterapia e expert em modulação intestinal. E eu vou trazer aqui a Fernanda para falar sobre a saúde dos pequenos nesta pandemia. Então, fiquem aí ligados e já já ela vai entrar. Então, vamos esperar o pessoal entrar também. E para você que entrou, vamos compartilhar essa live com mais pessoas para que mais pessoas possam se beneficiar, possam assistir, ver, ter dicas de como proceder com a alimentação das crianças, como que está a saúde das crianças. Então vocês podem compartilhar essa live, tem uma flechinha aqui embaixo, e aí vocês compartilham essa live com as pessoas que estiverem online nesse momento, tá bom? Combinado? A Fer já entrou, ela já vai pedir para entrar. Então, enquanto isso, pessoal, vai chamando, vai compartilhando essa live com as pessoas. Então, mais uma vez, tem uma flechinha aqui, vocês clicam nessa flechinha e aí vocês vão ver quem está online. E aí vocês mandam para quem estiver online, tá bom? Vamos lá. Vamos esperar ela entrar. Ela já está entrando. Oi! Oi, Cá, Tudo bem? Tudo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Boa noite. Quando a gente está sozinha, a câmera fica de um jeito, né? Isso aí. Tá me vendo bem? Tô, tudo bem. Bom, Tudo também tô te tranquilo. ouvindo bem. Tudo que bom a gente estar junto de tranquilo. novo, né, Cá? Nossa, faz um ano, né, Fer? Um Já ano faz tempo. a outra live, eu acho que foi em março, abril, por aí, né? Nós falamos Foi, sobre isso mesmo. imunidade. É, E aí, agora vamos falar. Eu tem- falei sobre imunidade para os adultos semana passada, e aí hoje você vai falar dos pequenos, né? Exato. Nossa, fiquei super feliz com o convite, Cá. Mais uma vez, muito obrigada. Te Imagina, agradeço pela generosidade, pelo convite de sempre, que pelos isso. ensinamentos. Eu adoro aprender Imagina, com você, você você que sabe vai disso. agora ensinar a É. gente, falar, Sempre é né? tão Dar gostoso. esse panorama de como tá, né? Então, eu resolvi trazer, chamar você, porque as mães acabam dividindo comigo, né? Então, eu atendo as mães e aí acabam trazendo, né, situações e realmente, se tá difícil pra gente, tanto psicologicamente quanto a parte, né, da saúde mesmo, eu fico imaginando as crianças, né, Fer? É, Conta pra realmente, cara. gente como que tá esse panorama geral. Sim. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está aí, que já entrou. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Tia Julie, boa noite. Oi, Então, cara, Julie. que bom que vocês estão aqui com a gente. Como você mesmo falou, né, Caco, a gente pode começar já. Não tem sido fácil mesmo para os pequenos. Eles também têm sofrido bastante. Eu falo pela experiência como mãe em casa e experiência de consultório também, né, pela demanda que eu tenho recebido lá. Eu tenho recebido, na grande maioria, famílias que realmente estão muito preocupadas com a saúde das crianças, muito por conta dessa questão de ficar muito tempo em casa. As aulas online também acabam prejudicando um pouco mais essa atenção e esse momento em casa, né? Porque não tem o mesmo rendimento, né, do que quando a Uhum, criança está na escola fisicamente. Então, as queixas são basicamente as mesmas, né? As crianças chegam uhum. muito cansadas, muito ansiosas, muito desmotivadas, né? Em muitos casos. Chega a dar uma tristeza, assim, uma dor no coração de ver o quanto eles também sofrem, né? Não só a É. gente, mas eles também estão sentindo muito. E um pouquinho E da este ano, infância, né? A infância, né, que tá indo. especialmente,
especialmente esse ano, que as coisas estavam indo bem, né? As crianças tinham retornado à escola, o ano começou com as aulas presenciais em muitos locais, em muitos estados, e agora, de novo, por conta dessa onda de pandemia aumentada, muitas escolas precisaram parar ou até mesmo aumentar os rodízios, né? Diminuir as aulas presenciais, né? Isso também já foi um choque de novo, mais uma vez. Né? Mais uma decepção para eles, né? Então, toda essa parte emocional envolvida nesse momento das famílias tem se refletido cada vez mais na alimentação, porque as crianças acabam tendo que buscar conforto em outras situações, né? Isso envolve a comida, o comer, né? Então, é praticamente assim, a grande maioria, 90% dos pacientes que eu tenho recebido tem essa queixa. As mães reclamam, os pais reclamam que a criança está em casa e é o tempo todo querendo comer alguma coisa, cara. A criança precisa estar comendo, não tem um horário certo para comer, não existe um intervalo praticamente entre as refeições. E tem aumentado essa demanda cada vez mais por alimentos, às vezes doces, né? Alimentos que contêm uma quantidade muito grande de corantes, de estabilizantes, aromatizantes, todos aqueles processados que a gente conhece bem. Então, acaba virando um ciclo vicioso, né? As famílias às vezes não conseguem sair disso porque eles também, os pais, se sentem um pouco culpados, digamos assim, por essa situação das crianças estarem sendo privadas de ter o convívio social com outras crianças ou na escola e às vezes acabam querendo compensar de alguma forma. E essa forma acaba sendo, às vezes, o conforto da comida. Né? E eu não vou negar que muitas vezes em casa eu faço isso. Eu tenho feito isso. Não tenho... Então, às vezes, no final de semana, a gente faz uma comida mais elaborada, um doce, alguma coisa assim. Ou eu trago as crianças para a cozinha para que a gente tenha alguma atividade diferente. Gostoso. Então, está sendo muito desafiador para as famílias. E quando eu recebo essas famílias lá no consultório, eu tento acolher o máximo, né, que for possível ali para entender toda aquela situação, aquela rotina familiar que muitas vezes está difícil, porque alguns pais precisam trabalhar e acabam delegando os cuidados das crianças aos avós ou alguns cuidadores, né, que não têm a mesma ideia de rotina que aquela criança está acostumada, né, e acabam liberando mais a comida, né, e não tem esse compromisso, na verdade, de ter esse cuidado tão grande assim. Então, isso tem me preocupado bastante, cara, no sentido de que as crianças estão, muitas delas, ganhando peso em excesso. E isso a gente sabe que na primeira infância é muito delicado, né? Crianças determinante. com excesso de peso, principalmente crianças acima de 5, 6 anos. As menores nem tanto, porque muitas vezes ainda não estão nesse esquema de aula online, conseguem ter um pouquinho mais de mobilidade, digamos assim, né? Mas as crianças maiores, de 5, 6, 7 anos, né? Até adolescentes, eu tenho visto que realmente tem aumentado mais ainda o ganho de peso nas crianças. Isso tem acontecido com os adultos e o reflexo disso também acontece nas crianças, né? É que nem você falou, é um círculo, né? A família inteira acaba entrando nesse ritmo, né? E é um ciclo vicioso, aquele ciclo do açúcar que a gente chama. A criança come um alimento muito doce, muito açucarado, né? O cérebro consegue processar aquela informação, aquela quantidade de carboidrato grande ali por um momento, só que aí depois já cai de novo o nível de glicose no sangue rápido, e aí a criança, né, dá um cansaço, aí a criança busca de novo aquele alimento doce e acaba virando um ciclo vicioso, né, para um paladar mais adocicado, né, o que muitas vezes impede com que a criança coma outros tipos de alimentos, né. Então, é uma questão bem delicada, que eu realmente compartilho aqui com vocês, até se quem estiver ouvindo a gente agora, cara, já quiser colocar alguma questão alguma pergunta de como a gente pode ajudar nesse momento, por favor, fiquem à vontade. Eu já tenho algumas perguntas aqui para responder, vou respondendo daqui a pouquinho, mas se alguém quiser falar alguma coisa também, por favor, fiquem à vontade. Você quer falar alguma coisa, Cá, antes de eu começar? Não. E é assim, eu recebo os adultos, né, que estão querendo retomar o cuidado.
retomar esse processo de, porque também abandonaram, né? É um ano que quase ninguém foi a médico, não se cuidou, né? Não se cuidou nesse sentido, né? Ficou Sim, muito longe do autocuidado, por N exato. questões. E aí, adultos também ganhando peso, engordando, e aí vem com essa, né, com esse propósito, mas por outro lado tem as crianças em casa. Então, às vezes eu percebo por falas, né, durante a consulta, que eu fiz uma compra no supermercado porque meus filhos estão em casa. Uma das pacientes falou isso para mim. Eu lotei o carrinho de coisas, chocolate, sorvete, que é para agradar eles, porque eles estão em casa e eles vão ficar em casa. Então é muito difícil, É, né? Não tem, é nem você falou, difícil. não tem como julgar, não dá para Não julgar, tem. É, né? eu Mas é complicado. É difícil. Eu entendo o lado dos pais, entendo perfeitamente, que é uma forma de você compensar. Mas nesse É. sentido, eu tento sempre orientar as famílias que chegam até mim, cara, falando que pode existir esse momento, pode, de você comer um Uhum. lanche, de comer um doce. Só que isso precisa ser combinado entre a família, para tentar Uhum. deixar para um final de semana, ou quando for uma ocasião mais especial, aniversário de alguém dentro de casa, né? Porque todos os dias acaba gerando esse Não ciclo dá. vicioso, é muito difícil sair depois, né? Então a Uhum. ideia é tentar conversar com as crianças e geralmente eles entendem. Ou então buscar algumas opções mais leves, digamos assim, né? Sobremesas feitas Receitinhas, em né? casa, receitinhas mais caseiras, né? Num momento mais tranquilo, levar a criança para a cozinha, ajudar a criança a preparar um sorvete, por exemplo, que a gente Uhum. pode colocar um cacau, um leite, um mel, né, que costuma ficar Uhum. bem mais leve do que um sorvete comprado pronto, digamos assim. Né? Um bolo feito em casa, não tem esse tipo de coisa não tem tanto problema. Né? O problema são os alimentos processados. Esse sim é o grande problema, porque a carga glicêmica é muito alta, a carga de açúcar, gorduras em geral, conservantes, tudo isso que a gente já conversou. Então acaba virando uma comida muito pesada, né? E eu vejo Uhum. crianças comendo isso o dia inteiro e aí não dá fome para você comer uma comida normal, fazer uma É. refeição, tipo um almoço e uma janta, né? Então, assim, Uhum. por outro lado, ao mesmo tempo que existe a demanda por alimentos mais calóricos, digamos assim, para as crianças, eu tenho visto em alguns casos, algumas famílias que criaram o hábito de começar a cozinhar mais em casa. Alguns têm Uhum. conseguido Uhum. fazer isso, né? Estão indo mais ao mercado, conseguindo variar mais, fazer preparações em família, ao invés de pedir comida, até porque pedir comida acaba ficando muito caro. Muito caro. Então, em alguns momentos, assim, eu vejo que isso melhorou um pouco. As famílias estão preparando mais o seu alimento. Mas quando, por exemplo, eu vejo crianças maiores que ficam mais tempo sozinhas, aquelas que já se viram melhor, que já entram na aula online sozinhas, que já conseguem preparar seu lanche, aí é que está mais, eu vejo um pouquinho mais de dificuldade dos pais em controlarem Uhum. esse momento. Então, o Eles que têm que mais geralmente eu autonomia, né? isso, eles Tem têm mais mais autonomia, né? autonomia, eles conseguem buscar comida, né? É diferente daqueles menorzinhos que você consegue preparar e oferecer o que você vai comer. Agora, os mais velhos, eles já têm um pouco mais de autonomia e já conseguem se virar um pouquinho mais sozinhos, né? Então, o que que eu geralmente Uhum. oriento que as famílias façam? Façam combinados com as crianças. Eu usei muito aqui com a Isabela quadrinhos de rotina, de atividade, né? Que ali eu coloco, por exemplo, que tem a hora certa para comer, que tem a hora de estudar, que tem a hora de brincar, tem a hora de tomar banho, tem a hora de arrumar a cama. Então, algumas atividadezinhas ali do dia a dia da criança, eles gostam de se sentir inseridos ali na rotina da casa. Então, às vezes, fazer um Uhum. quadrinho desses de atividade pode ser interessante, né? Colocar ali bem fixado, por exemplo, o horário de comer, né? O horário dos lanches. Dá para fazer 2 lanchinhos Uhum. à tarde, e às vezes a criança tem um pouquinho mais de fome, dá para fazer isso. E aí vai negociando com a criança, tentando achar um meio termo ali para que a gente possa equilibrar um pouco isso. Porque se a criança come o dia inteiro, belisca o dia inteiro, realmente não vai dar fome para você comer um arroz, um feijão, um Uhum. bife, uma salada, né? E assim, coisa simples, cara. Não precisa ser nada muito Uhum. elaborado. É uma fruta, é um lanche, é um leite batido com cacau ou com uma banana,
um pãozinho francês com queijo, nada muito elaborado, dá pra gente fazer isso, né, com custo até razoável, digamos assim, né, que não vai ser tão caro. Mas eu super entendo toda essa questão da rotina familiar, que não é fácil, né? E o que me preocupa também, cara, além de tudo, além dessa demanda calórica maior, é como inserir esses alimentos saudáveis nessa rotina, né? Uhum. Porque as crianças que estão já emocionalmente abaladas, isso se reflete na questão da imunidade também. É difícil Exatamente. fazer esse equilíbrio, né? Porque o É, emocional influencia diretamente todo o estado totalmente. imunológico daquela criança. Então, em alguns E o casos, intestino geralmente, também, né? O exatamente, você intestino falou, também é isso come mesmo. mais processado, come mais ultraprocessado, come mais industrializado, e aí diminuindo as vitaminas, né, as fibras, também tem uma alteração da Exato. flora. E aí a gente sabe que o sistema imunológico fica abalado Exato. também, né? Fica bem prejudicado, exatamente. E isso vai piorando ainda mais a situação, né? Piorando Crianças que já estão com peso elevado, a permeabilidade também. intestinal já não está tão boa. A gente tem visto que os casos de coronavírus nas crianças também estão aumentando, reflexo daquilo que está acontecendo com os Uhum, adultos. Apesar de que semana passada saiu uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria falando dessa questão da diminuição da incidência de mortalidade, casos graves de coronavírus em crianças. uhum, Não que, por uhum, exemplo, as crianças não estejam se contaminando, elas estão. Infelizmente uhum. acontece, só que numa proporção menor, em gravidade menor do De que nos gravidade menor. adultos. Já está comprovado, né, em vários estudos. E realmente, cá, existe muita. Eu vejo muito dilema dos pais. Eu acompanho muito isso, tanto no Uhum, consultório quanto nos grupos uhum, de mães que eu participo. As mães estão com medo de tirar as crianças de casa, de mandar para a escola. Eu entendo, eu respeito isso, uhum, né? Agora, uhum. eu sei que cada família tem a sua necessidade, tem a sua É, escolha, né? Então, isso é muito particular. Então, a é. gente não precisa entrar nesse mérito, mas Uhum, no momento em que as crianças estão em casa, dentro do possível, tentar criar um ambiente mais tranquilo para eles também. Né? E eu sei que muitas vezes isso é difícil. Ontem mesmo eu estava conversando com meu marido. A aula online da Isabela foi terrível, assim. A gente teve que parar porque não estava dando mais certo. Não, tava assim, não rendendo. vou ficar, não vou ficar obrigando ela a fazer uma coisa que realmente não está dando certo. A gente vai brigar, dá estresse, dá choro, dá confusão. Quem está passando por Ai, isso já Jesus! sabe que É é assim mesmo e não difícil. tem jeito. A gente vai vivendo um dia atrás do outro. Tem dias que são bons, outros nem tanto, e assim a gente vai tentando levar, né? Uhum, Mas eu acho que com relação à imunidade, é isso, na medida do possível, deixar a criança ser criança. Se ela tiver um lugarzinho para uhum. brincar ao ar livre, levá-la para tomar um sol, deixar a criança ficar um Fazer pouco um piquenique, descalça, né? fazer um Até dentro de piquenique ali no casa, né? quintal, Se você dentro tem de um casa, na quintal, sala. né? Isso. Na varanda, quem mora em apartamento. É, Ter esses fazer momentos um pouco essas de coisas lúdicas, né? isso, de dar um pouquinho de respiro para eles também. Isso é importante, cara. Uma das perguntas Uhum, muito interessantes que eu recebi na caixinha de uhum, perguntas hoje foi de uma mãe, muito querida amiga minha, que perguntou se existe algum alimento para melhorar a ansiedade das crianças. Né? Então, uhum. assim, alimento em si, só um específico, não existe, né, cara? Mas É um existem conjunto, né? alimentos que ajudam a melhorar a ansiedade, porque eles são fontes de precursores de serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, né, que contém triptofano, Uhum. que vão ajudar a criança a se sentir um pouquinho mais tranquila, digamos assim, não só para as crianças, mas os adultos também, Dudu. né? Entre eles Uhum. eu posso citar banana, abacate, castanha do Pará, são alimentos ali que vão ajudar também a melhorar um pouquinho essa ansiedade das crianças, né, Cá? Aveia, Se né? A você. gente falou na Aveia, live da semana isso, passada. aveia, Damasco, 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 ótimo também. cereja Ótimo. também, né? Uhum, ajuda bastante.
Eu gosto muito de usar também os feijões, o grão de bico, lentilha, que são Uhum. alimentos fontes de complexo B, assim, das vitaminas do complexo B, que Uhum. também ajudam a melhorar a produção de. Ai, me fugiu a palavra agora. Vão ajudar a dar uma acalmada no sistema nervoso, digamos assim. Né? Melhorar um Na pouquinho essa produção de serotonina, né? E serotonina diminuição de cortisol, que é aquele hormônio do estresse. do Então, estresse. em muitos casos, são alimentos que são bem fáceis de serem encontrados e inserir na rotina da criança. O próprio cacau também é um alimento que a gente considera Uhum. funcional, né, Cá? É. Oferecer, por exemplo, num bolinho, batido com leite, com banana, que também é Uhum. bem interessante. Dá pra gente fazer essa misturinha aí que fica bem legal. Então, são Uhum. alimentos que a gente pode usar ali no nosso dia a dia, às vezes à noite até, para poder deixar Os a criança chás mais também, né? tranquila. Exatamente, os chazinhos, camomila, Erva melissa, cidreira, melissa. passiflora. Exato, É. cara. Eu, às vezes, na prática, algumas mães já estão tão, assim, cansadas e preocupadas com os filhos, que elas perguntam, poxa, você não tem nada para me passar aí para ansiedade que possa ajudar a controlar um pouquinho essa compulsão, digamos assim, pelo alimento. Aí, realmente, às vezes, como eu não tenho a titulação, o título de... Ai, meu Deus, de Fitoterapia, fitoterapia. fitoterapeuta. Obrigada, cara. Então, geralmente a gente Imagina. pode indicar esses chás, né? Como você bem É. lembrou. Às vezes uma tintura, né? De Uhum. camomila, de Uhum. melissa, que a criança pode usar. Só o mulungu que realmente eles não podem. Então, uma Não, é, né? tintura à base dessas ervinhas, né? De camomila, que são chás. Um chazinho bem concentrado antes de Adoçar dormir. com Sempre mel, né? O mel, ele é também precursor, né, da sim, serotonina, diminui o o mel. cortisol, né? Exatamente. O mel é Em um pequena excelente quantidade. alimento, em Você pequena costuma quantidade. indicar? Às vezes Você eu costuma indico sim, indicar? cara. Eu indico Uhum. sim, indico mel, indico às vezes açúcar de coco, que tem um pouco mais de nutrientes ali. Não deixa de ser um açúcar, mas ele é um pouco mais saudável Uhum. em termos de vitaminas e minerais ali presentes. Eu gosto também de usar, Uhum. às vezes, o néctar de coco, que é uma opção Uhum. bacana para adoçar também. A própria baunilha, né? O extrato de baunilha pode adoçar de uma forma bem leve. Canela em Uhum. pó, canela em pau, né? A gente usar numa maçã, numa Uhum. banana, fica bem legal. E um alimento que eu Uhum. amo também, cá, indicar, que é super acessível, super barato, é o iogurte. Alimentos, né? Uhum. Fontes de probióticos, pode ser o kefir do leite, pode ser o próprio iogurte Uhum. natural. E iogurte natural, como ele é mais azedinho, eu gosto de indicar que as mães utilizem o mel para adoçar. Mel. Adoçar em casa Uhum. com mel, ou bater com frutas, ou geleia de frutas. Tem Colocar sua muita geleia. granola maravilhosa no Colocar iogurte. sim, a granola, É o uma lanche de um monte de farofinha. paciente meu, viu? Adulto. Que delícia! Eles Bom amam. demais. É isso aí. Uma Eles granolinha, amam. colocar granola, ou até mesmo uma pasta de amendoim, uma farofinha de castanhas Uhum. para a gente adicionar um pouco mais de nutrientes ali, o selênio, que é um nutriente que está envolvido na imunidade também. Nós Uhum. sabemos disso, né? Então, por exemplo, um exemplo de ceia bem legal para as crianças à noite, até fiz semana passada. Eu fiz um Ah, mingau, você de até aquele comentou, dia, né, né? cara? Fiz um mingau de leite com aveia e banana. Veia. Coloquei um Uhum. pouquinho de Super canela para adoçar. Exato. E é um alimento assim super acolhedor assim para noite. Hoje que tá comfort calor food, assim né? nem tanto. É aquela comida de conforto, né? Bem confortável É. para eles. Então, é aquela assim que dá aquele soninho tranquilo, gostoso. Então é muito Uhum. bom. A gente antes da gente entrar ao vivo, né, Cássia comentou sobre o própolis, né? O Isso é. Como que é própolis, a quantidade de é, própolis para o eles? própolis, cara, eu gosto de indicar a partir de um aninho, principalmente para as Tá. crianças um E pouco maiores, precisa né? ser Eu sem indicar álcool? extrato É sem aquoso, sem álcool. álcool, geralmente o verde, que é o mais fácil de ser encontrado em farmácias, em lojas de produtos Uhum. naturais. Então, eu gosto de indicar a partir de 5 anos, a partir de um aninho, 5 gotas, cara. Perdão, um Uhum. aninho a gente usa 5 gotas e à medida que a criança vai crescendo, a gente pode aumentar chegando até 15 gotas nas crianças de 10, 12 anos. Adolescentes, ali pré-adolescente, Uhum. já podem chegar até 10 gotinhas, 12 gotas, tá?
Aqui em casa, por Uhum. exemplo, eu já dou 10 gotas. A Isabela tem 6 e o Felipe tem 3. Eu já consegui chegar Uhum. num nível de 10 gotinhas ali de própolis. Geralmente eu gosto de colocar o própolis para eles com um pouquinho de mel, um pouquinho de limão, às Uhum. vezes eu coloco, faço tipo um suquinho ali, misturo, Shotzinho. um shotzinho e eles tomam um pouco antes de dormir. E aí eu percebo que quando Ótimo. eles tomam esse própolis à É, noite, o soninho também fica mais tranquilo, né? é, Fica é. bem mais É o leve, eles conseguem própolis. dormir melhor. Ele é rico em apigenina, né? E a apigenina, ela é precursor de melatonina. Então, eu Exato, sempre coloco, a maioria das vezes eu coloco para o paciente à noite por esse motivo, para já ajudar no sim, sono, né? E aí, exato. por Até exemplo, porque. se eu passo um chá, se você passa um chá para criança também, Uhum, essa pigenina do própolis também vai potencializar o efeito dos fitoquímicos do chá. Então, a gente tem esses dois motivos, né, do efeito dele à isso. noite antes de dormir. Não que ele não possa ser usado em outros momentos, né? Uhum, Mas sim, é aquele produto, né, que você já vai acabar aproveitando duas coisas, né? exato. É. Então, eu Sim. sempre passo à noite. Aham, ótimo. Para as crianças é a mesma coisa, né, cara? Realmente tem ajudado bastante nesse sentido. Até para as crianças que são mais ansiosas, como as mães têm relatado isso para mim, pode ser Uhum, usado um chazinho durante o dia também, ao longo do dia, uhum, nos momentos de lanche, quando a criança quiser realmente tomar, eu acho super bem-vindo. uhum, E a gente estava falando em sono, cara. Sono é uma das coisas que são assim primordiais para o desenvolvimento infantil. A criança precisa de um tempo, uma quantidade de sono adequada para o seu desenvolvimento, né, para evitar essa situação de estresse, de ansiedade. A criança precisa dormir cedo, até por conta dos hormônios de crescimento que atuam durante a noite. Então tem vários fatores envolvidos, né? Produção de melatonina, diminuição de cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a criança dorme uhum, bem, dorme cedo, consegue ter uma boa qualidade de sono, eu percebo que a ansiedade e o comer compulsivo também vão abrandando, vão se acalmando um uhum, pouco. Então, à uhum, noite, tentar deixar a criança diminuir as luzes, diminuir os estímulos, diminuir barulho, diminuir tela, né? Fazer uma refeição leve, né? Usar um uhum, chazinho, usar por exemplo, um iogurte ou um mingau de uhum, aveia, por exemplo, alimentos que vão ajudar a acalmar e vão ajudar a ter uma noite de sono mais tranquilo. Até porque as crianças precisam desse tempo de descanso, né? Tem que ter um momento de ócio criativo, digamos assim, né? Sem terem uhum. muita obrigação, muito compromisso. Então, à noite É. dá para ler uma história, montar um E quebra-cabeça. respeitar o ciclo circadiano, né, Fer? Jantar Isso, mais cedo, exato. respeitando, eu acho que minha conexão, ou a sua ou a minha caiu. É, Para ir respeitando o ciclo, né, também. Então, as luzes, exatamente. jantar É, cedo, comidas exato. leves, É isso aí. né? Isso aí já ajuda bastante, tá? Outra perguntinha que chegou para mim foi a respeito de uma mãe perguntando se o filho às vezes não consegue aceitar novos alimentos e ele é mais velho. E como é que ela faria para poder ajudá-lo a aceitar? Isso aí também só esse assunto já renderia uma live, né, cara? Porque Uhum, é muita informação sobre essa questão de dificuldades alimentares ou seletividade. E as crianças passam por fases em que elas mente, às vezes tem dias que comem um alimento super bem, no outro dia já não quer mais saber daquele alimento, fala que não gosta, não quer mais, não quer comer. Isso é super normal de acontecer. Então, uhum, nos casos das crianças que não querem provar, por exemplo, o que geralmente eu recomendo fazer? É você não forçar. Primeira coisa, não force, mas estimular a criança a tentar chegar perto daquele alimento. Como a gente pode fazer isso? Às vezes chamando a criança para ajudar no preparo. Pode ser para lavar, fazer uma salada, lavar uma fruta, fazer um suco, bater uma vitamina. Ou então mudar a forma de oferecer aquele alimento que a criança rejeita. Por exemplo, um brócolis que a criança não goste. Por exemplo, a gente pode fazer um macarrão com brócolis, um bolinho com brócolis, ou às vezes um uma cupcake torta. salgado que brócolis, tortas em geral, um pastel,
né, formas de você inserir aquele alimento de um jeito que vai ser fácil da criança aceitar. Então, sempre utilizar essas estratégias. Se for colocar no prato, que geralmente eu indico fazer isso nos casos das crianças que não têm aversão, por exemplo. Porque tem criança que não consegue tolerar ficar no mesmo ambiente com o alimento. Às vezes acontece. No caso daquelas crianças que já conseguem, você pode colocar uma quantidade pequena no prato dela. Tá? Não precisa colocar demais, nem forçar. Mas só de estar ali perto, da criança sentir o cheiro, vai estar ali, pode dar a oportunidade da criança tocar aquele alimento, chegar mais perto, chegar pertinho da boca. Não necessariamente ele vai comer, a criança vai comer, mas está se familiarizando ali com aquele alimento. Então, assim, isso depende de muito tempo, muita paciência. São fases que muitas vezes as crianças passam, mas o pai e a mãe sempre vão saber quando a fase não é normal. Quando já passou de uma fase, né, que a criança já rejeita grupos inteiros de alimentos, começa a ficar mais difícil. Aí sim é hora de buscar uma ajuda, né, cara? E nunca desistir, né? Nunca desistir, né? O nosso paladar muda, né? O nosso mesmo de adulto muda, né? Muda, com certeza, vai mudando. Eu posso falar por experiência própria. Eu era uma criança que comia muito mal mesmo. Tive constipação gravíssima na infância, né? Fiz alguns tratamentos para melhorar a constipação. Fui melhorar depois de adolescente, quase na faculdade já. Que aí comecei a variar um pouco mais a dieta, aí comecei a estudar o assunto, aí sim comecei a aceitar alimentos bem diferentes, preparações diferentes. Então eu fui uma criança que não tinha essa facilidade para comer. Eu precisei levar muito tempo. Mas quando os pais notarem que realmente ligou aquele sinalzinho de alerta ali, a criança tá ficando muito doente, recorrente, né? Infecções recorrentes, não tá ganhando peso adequadamente, não tá crescendo como esperado. Busquem ajuda, não esperem chegar num momento que já está muito crítico. Né? Ou a criança está muito baixo peso, ou acaba com excesso de peso. E aí esse foi meu caso. Esse foi meu caso, excesso de peso. E aí, naquela época, enfim, né? Sei lá também, minha mãe não tinha esse olhar e tudo mais. Eu sei que a ajuda só veio quando eu quis, quando eu tinha de 14 para 15. Aí eu quis pedir para ela me levar num lugar e ela me matriculou, tipo um Vigilantes do Peso. Porque na minha casa era assim, era livre demanda. Então, lanche era o que eu quisesse. Eu sempre comi de tudo, sempre gostei de tudo. Tudo. Então, verdura, fruta, legume, sempre comi muito. Tinha uma feira na frente da minha casa, eu ia com a minha mãe na feira. Então, essa questão de ir comprar é importante, né? Ajudar no preparo, eu ajudava muito minha mãe não tinha ajudante. Então, eu comia de tudo, mas de tudo mesmo. Porcarias, era tudo liberado, né, na minha casa. Então, e aí para consertar demorou. Então, que nem você está falando, busquem ajuda o quanto antes, porque aí o corpo já se formou, você já tem estria, você já tem celulite, então é complicado, né? O corpo acaba deformando, né, da criança. Então, essa ajuda quando vem já de pequeno é muito melhor. É muito melhor. Ajuda muito, né? E as crianças, elas têm uma percepção, é impressionante, né, cara? Eles se comparam muito. É o tempo todo, né? E eu vejo isso aqui já com a Isabela, minha filhinha de 6 anos. Ela começou a ir pra escola, é muito engraçado. E aí ela comentava comigo, ela sempre conta dos lanches. Ah, porque a minha amiga levou um pão com Nutella. Eu quero levar Nutella, eu quero levar todinho, não sei o que. Ai, Jesus! Eu falo assim, velhinha, é difícil, lógico, eu entendo também os outros pais, eu entendo, gente, é o que tá mais prático, realmente, as crianças adoram esse tipo de alimento e eu entendo que eles têm vontade de comer, têm curiosidade, e a curiosidade ela vai surgindo ao longo do desenvolvimento, né? Cabe a gente ir modulando isso, assim, vai tentando fazer uns ajustes ali para tentar que seja de vez em quando, para a criança provar, porque não adianta a gente negar tudo, não deixar a criança conhecer, não deixar a criança ter contato, porque isso pode, no futuro, levar a uma compulsão. A gente tem que ter muito cuidado, esse feeling de não deixar isso acontecer. Então, não custa E nem nada, o contrário, né, Fê? E nem o contrário, né? Assim, restringir tudo, né?
Não, não é legal. Não indico fazer isso. Não, não é bacana porque a criança ela quer se sentir inserida naquele meio e às vezes para se sentir aceita, né? Né? Tu tem todo esse. Eu não sou psicóloga, não Uhum, sou da área, mas eu vejo pela minha filha. Então, uhum. assim, é bem curioso isso, né? As crianças também gostam de ter o convívio ali em harmonia com as outras crianças, né? Então a gente vai Uhum. dosando, de vez em quando, né? Semana passada mesmo eu mandei tipo um achocolatado para ela, mas mandei a fruta, mandei um lanchinho mais leve e tudo mais, e aí tá tudo certo, deu? Ficou tudo Os bem. Né? combinados, Não é né? isso que vai fazer com que, né, a situação dela piore, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Isso aí também rende uma outra live, só falando sobre lanchinho de escola ou lanchinhos Que legal, que vão legal. ajudar no desenvolvimento, que a criança precisa de energia, de nutrientes para poder se concentrar, prestar atenção na aula e Uhum. tudo mais. Agora, cá, eu vou falar só mais alguns nutrientes aqui, se alguém quiser fazer mais alguma Importantes, pergunta, que né? o tempo já está acabando, que Quem são muito fizer, importantes. pode fazer pergunta, depois eu passo para ela enquanto a Fer fala. Isso, Quem quiser perguntar, já vai deixando aqui, né? sim. A gente falou muito, né, Ká, que eu acho que é a tecla que a gente sempre tem batido muito, né? Tanto você quanto eu. Você tem estudado bastante isso a fundo sobre modulação intestinal. Gente, a saúde Uhum. intestinal é assim, o primeiro passo, é a primeira coisa que a gente precisa pensar numa estratégia de melhorar tanto a imunidade É, quanto é. melhorar a ansiedade. Tudo isso gira em torno Depressão, do tudo, intestino. tudo, Depressão, tudo, exatamente. tudo. A saúde, nossa Eu vou, saúde já começa no intestino, né, Cá? eu vou falar Então, uns dados, que a hora que eu falo esses dados, Fer, choca no sentido de vou prestar atenção, né? sim, Quando a gente fala de intestino, de modular o intestino, não é só se você vai no banheiro ou não. é, Não é, é isso mesmo. tá? Uhum, O intestino, a modulação intestinal, o nosso intestino ele é um órgão neuroendócrino, ele é um órgão sensorial. Existem vários neurônios ali. No intestino é produzido 400 vezes mais melatonina do que na glândula pineal. Então, vocês imaginam, 400 vezes mais. Então, para produzir melatonina, para eu dormir melhor, eu também preciso ter o intestino saudável. Quando eu falo de exatamente. modulação, quando eu falo de intestino saudável, é em número e tipo de bactérias boas, né? Eu tenho Sim, que estar exato. equilibrado, eu tenho que ter os tipos adequados e os números adequados. Isso é uma modulação intestinal, isso é um intestino saudável, não é um intestino que vai no banheiro todo Sim, dia, né? é, E aí, exato. no intestino, a gente produz também 95% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, da felicidade, digamos assim. E GABA também é um neurotransmissor que dá essa sensação de relaxamento, né? Digamos assim. Então, se esse intestino está desbiótico, né? Se ele está com alteração dessa flora, com mais bactéria ruim do que boa, se eu tenho um intestino permeável, que é um intestino que entra coisas que não é para entrar, que entra glúten, que entra lactose, que entra toxinas, que entra agrotóxico e tudo mais, você tem uma inflamação generalizada, e você não dorme bem, você está depressivo, você está ansioso, né? Então, é um conjunto. Ah, é só comprar o probiótico? Fer, passa um lactobacillus para mim? Camila, me prescreve. Posso tomar Yakult? Não, é um conjunto da obra. A Exato. modulação intestinal dá trabalho, né, Fer? Dá trabalho. E Dá não é trabalho só mesmo. tomar o lactobacillus que vai adiantar Sim, e nem só tomar o é, kefir, né? Então é esse exato. conjunto, é ter essa alimentação rica em fitoquímico, fruta, verdura, legumes, ter o sono bom, né? E tudo Isso. mais. É um desafio grande, né, Cá? Principalmente naquelas crianças que têm essa dificuldade, por exemplo. Então, tem crianças que não consomem verdura de nenhum tipo, legumes. Então, geralmente, eu preciso incluir ali alguns alimentos que vão ajudar a melhorar essa Uhum, qualidade desse intestino que contém essas fibras que você comentou. Né? Eu preciso uhum. colocar ali um arroz integral, ou um macarrão Uma integral, colocar aveia, feijão, aveia, uma excelente. aveia, exato. Para que a gente possa inserir algum tipo de fibra ali para já ir modulando um pouco mais
aquele intestino ali produzir aqueles ácidos graxos, ácidos graxos que vão ajudar a nutrir as bactérias daquele intestino. Então, são alguns pequenos ajustes que geralmente a gente precisa fazer para melhorar esse intestino daquela criança, né? E muitas Os vezes, né, chás, os depois que a gente próprios chás. consegue, isso, os próprios chás já ajudam bastante também. A gente consegue ter bons resultados. Para daí sim a gente inserir ali os probióticos, a suplementação, porque não adianta nada. Às Uhum. vezes eu Não. suplementar aquela criança se o intestino não está absorvendo ou está bem Uhum. difícil ali de conseguir, não tem aquela permeabilidade, né, saudável, digamos assim. A criança absorve tudo que é ruim, toxinas, bactérias ruins, tudo aquilo ali que acaba virando uma bagunça, digamos assim, tá bem desregulado, né? E aí a criança começa a ficar muito doente. E agora começou a época das outras infecções, né, cara? Agora, a partir É. de abril, maio, junho, já começa, a criançada ali já começa a ficar mais doente, já tem outros vírus circulando, que são os vírus bem comuns dessa época. Então, Uhum. investir muito na qualidade daquilo que vai ser oferecido para a criança. Você não precisa ter Uhum. quantidade, não. É qualidade mesmo, é comida simples, é o Uhum. arroz, é o feijão, uma frutinha, um café da manhã, um lanche, um suco de fruta, muitas vezes, que a gente coloca ali, um morango, uma laranja, né? Então, Uhum. usar e abusar desses alimentos mais naturais, digamos assim, É. né? Então, oferecer sempre que possível alimentos fontes de fibras, né, de vitaminas e minerais no geral, para depois a gente sim entrar com uma suplementação que em muitos casos eu gosto de indicar, cara. Algumas crianças Uhum. Sim, precisam, sim. por exemplo, de zinco, Precisam. de ferro, de magnésio para poder nutrir aquele intestino, para poder dar mais uma tranquilidade, né, para conseguir aumentar o paladar um pouco, muitas vezes que a criança não tem paladar para sal, a comida salgada, por exemplo. Então, muitas vezes eu preciso Uhum. entrar com essa estratégia para que a criança consiga melhorar um pouquinho mais, né? Essa alimentação aí. Uhum. E o que está muito em alta agora, né, Cá? Por conta da imunidade. Principalmente Uhum. a vitamina D, vitamina A, que são Uhum. alimentos, são nutrientes que estão relacionados com a imuno, com a imunidade, né? A vitamina D tem chegado muita criança com vitamina D baixíssima para mim, às vezes menor que 20. O Uhum. ideal é que a vitamina D fique entre 30 e 40, por exemplo, uma média, assim, Uhum. digamos assim, aceitável para criança. Mas às vezes já chega a criança ali com vitamina D de 12, 15. Isso me deixa bem Nossa. assustado, né? Então, assim, por mais que às vezes a criança tome um sol, mas por alguns minutos ao longo do dia, não está sendo suficiente. Uhum. Então, eu gosto muito de ter, às vezes, muitas vezes é necessário pedir Uhum. exames para a gente poder avaliar como é que está a saúde daquela criança, para a gente ter uma noção do que realmente podemos melhorar. Mas Uhum. geralmente eu preciso usar muito vitamina D, vitamina A, zinco, magnésio, o próprio própolis, né, que é uma forma mais leve de Uhum. você conseguir melhorar essa imunidade. E existem outras formas de melhorar a imunidade também, com o chás que você falou, né, Cá? Com a beta-glucana de levedura, que são, Uhum. que são nutrientes ali que vão ajudar a modular o intestino e também Uhum. aumentar essa imunidade. O zinco tem sido muito falado também, né, Cá? Porque às Selênio, vezes né? só com selênio também, só com alimentos, às vezes a criança não consegue atingir a recomendação de zinco. Em muitos casos eu Uhum. acabo suplementando também, né? O As zinco, fontes são as complicadas, fontes né, são do mais zinco. complicadas, isso, da gente conseguir por via alimentar. Então, muitas É, vezes é. eu suplemento um pouquinho o zinco, o ferro, vitamina D, vitamina A, por exemplo. Em alguns casos, quando as crianças não consomem, não têm o hábito de consumir peixes, indico também ômega 3. Existe já Uhum. ômega 3 para as crianças, tanto na forma líquida quanto em gominhas mastigáveis, que Gominha, são bem né? palatáveis, gominhas, exatamente. Então, a gente vai tentando modular isso para tentar melhorar um pouco mais essa imunidade das crianças. E a gente precisa ficar atento com esses momentos. Por mais que as crianças estejam em casa, agora vão começar a circular outros vírus aí que são comuns nessa época que vai Uhum. esfriando mais. Então, a Uhum. família, se puder investir muito em hidratação, tomar bastante líquido, sucos em geral,
A Dinorá está perguntando da glutamina. A glutamina também é super legal, uma estratégia bem bacana para a gente usar com crianças também. A gente pode usar sim, tá? Para uma recuperação intestinal, por exemplo, a gente consegue usar. Dá para usar 0,5 gramas a cada quilo de peso para criança, a gente calcula de acordo com o peso. Mas a gente pode começar a usar assim por um período. Não uso contínuo, mas a gente consegue usar assim para principalmente aquelas crianças que vêm de uso de antibiótico, por exemplo. Usou antibiótico, aí a gente vai precisar fazer uma boa recuperação intestinal. Aí eu acho bacana a gente entrar com um mix de prebióticos e probióticos, fibras mais bactérias boas, mais uma glutamina para poder ajudar a melhorar essa saúde desse intestino e dar uma reforçada, digamos assim, nessas barreiras de proteção ali intestinal. Para refazer as vilosidades, né? Sou super refazer fã da glutamina. As vilosidades, Vilosidades intestinais, exatamente. A Lígia perguntou sobre a ansiedade. Ô, Lígia, eu respondi agora há pouco. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar, mas... Eu vou deixar salva a live no meu IGVT e vou mandar para você também, tá? Ai, ótimo. Eu já vou deixar ela aqui, eu já subo ela aqui no IGVT. Sim, tá ótimo, cara. Obrigada. Uma dica bem legal, gente, assim, que eu acho bem interessante a gente falar, é que antes de começar, por exemplo, as crianças que vão voltar para a escola, antes das crianças irem para a escola, eu acho bacana fazer um protocolo de imunidade, cara. Né? Se preparando 10, 15 dias antes, você começar ali a aumentar um pouquinho mais a vitamina C, tentar ver com o pediatra ou com o Nutri, uma suplementação bacana, né? Fazer a modulação intestinal. Com fibras, com probióticos. Eu gosto de usar muito, gente. Eu não posso prescrever, né? Eu não posso. Só o médico pode prescrever. Mas é um fitoterápico, a caloba ou um can, que é muito legal para ajudar na imunidade. Geralmente. É para imunidade? Quem é mãe já deve ter usado. Crianças que ficaram com resfriados ou gripes mais fortes, geralmente os médicos indicam a caloba ou um can. E são medicamentos muito bacanas assim para ajudar a melhorar a imunidade, os sintomas de desconforto por conta de gripe, narizinho escorrendo e tudo mais. Até mesmo o zinco, cara. O zinco é muito legal quando a criança começa a ficar com o narizinho escorrendo. Já começa a escorrer o nariz. O zinco geralmente ele é muito rápido nesse sentido de evitar com que piore os sintomas da gripe, por exemplo. Né? Então, ele não deixa ter a replicação do vírus, né? O zinco. Exatamente. Então, já no comecinho ali daqueles sintomas gripais ali, se já puder já utilizar um zinco suplementado, é bem legal. Né? A Thaís está perguntando do própolis. Própolis ajuda demais. É muito bom. O própolis é extrato aquoso, a gente falou, né? Para a família toda, para a família toda, gente. E preventivo, adulto, pode usar criança, todo mundo. Adulto nessa fase, né, de antiviral, eu tô passando 35 gotas, tá? Exatamente. Então, para criança, a Fer falou, né? Crianças a gente começa a partir de 1 ano com 5 gotas, aumentando conforme a idade e tolerância, tá? Porque algumas crianças acham bem forte, por mais que a gente misture ali com aguinha, com mel, é forte para eles, né? Mas aí, aqui em casa, por exemplo, eles já estão acostumados. Esses dias eu botei só com água, eles conseguiram tomar, que antes eu tinha que botar mel. Às vezes eu colocava até o probiótico junto, cara. Fazia ali uma misturinha com probiótico antes de dormir. Dava para eles junto com própolis, um pouquinho de limão, às vezes bem pouquinho, uma gotinha só água, e eles tomavam. E aí eu amo. Probiótico, assim, para mim é vida. Eu uso muito. Eu tomo antes de dormir com própolis. Antes de dormir, exato. Aí a gente vai mudando as cepas, vai mudando ali as bactérias para poder melhorar ainda mais a qualidade daquele intestino. E a Dinorá perguntou sobre... Dinorá tá perguntando, Isso eu não sei dizer, gente. Camu, eu vou precisar... O camu é uma fruta da Amazônia riquíssima em vitamina C, tá? Ela vem liofilizada. Bacana. Eu acredito que sim, Di. Eu acredito que sim, tá? Ela é super mega rica em vitamina C, perdão. Tá? Então, como ela é da Amazônia, ela chega para nós aqui liofilizada, tá? Entendi. Então, eu acredito que dá, né? Eu não conheço, assim, não costumo utilizar como estratégia aqui para mim. Mas pode ser uma opção, a gente precisa dar uma pesquisa.
Eu acho que para criança, de repente, uma acerola, né? Que é Sim, muito existem fonte, boas fontes morango, aqui. Acerola, morango, morango. laranja, goiaba, né? Tangerina, De abacaxi. repente, ó, extrapolando aqui, seria uma estratégia para uma criança que não consome fruta, de repente, né? Sim, Aí pode ser uma colocar o opção. camu-camu. Então, de Sim, repente, uma estratégia, né? pode ser. Pode ser muito bom. A E aí, Lígia também a está Lígia falou, falando que a sim, homeopata do Henrique passa guaco. Eu acho uma delícia guaco. bem Ele é gostoso mesmo. gostoso, o guaco, É, né? É bem bem gostoso. refrescante também, maravilhoso. É. Homeopatias em geral, maravilhoso também, né? Mas aí é com o Uhum. médico. Acho que ajuda bastante, com certeza. Homeopatia é maravilhoso. Sempre vai ajudar, nunca vai atrapalhar. E eu gosto muito também. Outros temperinhos, né, Cá, que você costuma falar bastante, a sálvia, o tomilho, né? Eu sei que às Isso. vezes algumas crianças podem estranhar um pouquinho, mas às vezes você É, coloca na comida, faz um chá com é. alguma outra erva que seja mais fácil, mais palatável, como a camomila, por Uma exemplo. batata assada. Você Exato, faz uma batata assada e coloca esses temperinhos, né? Ah, na exato, batata não fica tão proeminente, que eles amam batata, né? Então, de repente, poderia ser uma maneira de uma usar, forma, né? exato, dá para colocar sim. Então, acho bem bacana. Um purê, né? Um Exato. purezinho. Outro nutriente bem legal também, cara, que você conhece muito mais do que eu, é a equinácea. Para criança, a Uhum. gente tem a equinácea purpúrea, é purpúrea que fala, né? Eu não sei se eu falei certo. Purpúrea, é. Falou, Purpúrea e falou. tem a angustifólia também. A angustifólia pode ser usada em tintura para criança também. Ah, Fica legal. bem. Você pode fazer junto com um chazinho, você pode colocar a equinácea angustifólia, é muito utilizada para melhorar a imunidade, uma Imunidade, modulação é. de imunidade. Então dá para você fazer um chazinho de camomila com a equinácea, fica bem legal, ou até Uhum, mesmo uma tintura, metade metade, né? Equinácea angustifólia, que uhum, o nutricionista pode prescrever. A gente não pode a purpúrea, né? uhum. Equinácea. É, A gente não é. pode essa. Agora, a angustifólia a gente pode. E aí dá para fazer uma tintura associada com camomila, por exemplo, ou o próprio chazinho. Uhum. E aí a gente vai mudando as estratégias. O importante é que assim, É, a gente mude a cada 2 meses aquilo que a gente está fazendo para melhorar é, a imunidade. E não ficar só com aquilo ali o tempo exato. todo, a vida toda. É, Então, sempre que é. possível, ir mudando, né? Por exemplo, um mês antes da escola, vou usar ali A a equinácea, de loba, repente, né? e mais o própolis. Aí no outro É. mês eu vou usar um. Aí a gente vai mudando, tá? Vamos fazendo Uhum. um rodízio, digamos assim, de É, estratégias para ajudar aquela é, criança. é, é, é. A vitamina C eu acho bem legal também nesse período que vai começar a esfriar, né, cara? A vitamina C ao longo do Uhum. dia, né? Não só num momento só. Eu acho que é bem bacana também. Pode um suco de laranja com acerola, ou suquinho de laranja, você dá um pouquinho no almoço, outro na janta. Então, assim, Uhum. para criança é fácil conseguir atingir a recomendação de vitamina C ao longo do É, dia, é né? verdade. Mas às vezes, para dar um empurrãozinho aí nessa imunidade, a gente pode colocar uma suplementação pequena, tá? Não passar de uns Uhum. 100 miligramas ao dia ou 50. Não precisa muito mais que isso, tá? E a Uhum. gente consegue em alguns suplementos bem em conta, ou até mesmo manipulados, a gente consegue atingir essa recomendação, tá? Uhum. Aqui a minha amiga está perguntando. É legal substituir a fruta pelo suco para apresentar sabores para as crianças? Às vezes sim. Dependendo do caso, a gente pode começar com as frutas, já que a criança às vezes aceita, ela tem uma facilidade para aceitar a fruta em forma de suco, a gente pode começar. Em alguns casos, sim. Uhum. Né? Não isoladamente, né? Por exemplo, só uma fruta, mas associar com outro alimento, né, cara? Porque às vezes pode aumentar Uhum. demais a glicose no sangue, mas geralmente depois de uma refeição ou durante uma refeição, pequenas quantidades, a gente pode sim. É uma boa estratégia. Bem interessante, sim. E Uhum. cada caso é um caso, né? Que a gente fala muito isso na área da saúde, né? Que cada caso é um É. caso. A gente do que acontece ali, qual que é a demanda dela, qual que é a necessidade que ela tem, Uhum. qual que é a necessidade da família, o que a gente pode já começar. Uhum. Qualquer passinho que a gente consiga de novidade para aquela criança, qualquer aceitação de algum alimento novo para a gente já vai ser muito bacana.
Então, É, é um caminhar, é uma construção. Os hábitos alimentares, eles vão sendo construídos com o desenvolvimento, com o passar da infância, ali a gente vai conseguindo inserir algumas coisinhas bem interessantes para os nossos pequenos, para melhorar a saúde uhum, deles. é. Ah, acho que já está em cima já, né? Faltam 5 Já. minutinhos Ô, Fê, para muito acabar. obrigada, viu? Foi ótimo aprender com você sobre a saúde das crianças, o que pode ajudá-los e poder dividir aí com o pessoal num momento tão difícil, né, para todo mundo. Nossa É, Senhora. está sendo bem desafiador. Mas e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, pode, né, Pode colocar também perguntar, por no favor. direct, né? Sim, mandem E eu acho mensagem. que aqui já foi Eu acho que tudo todos os temas respondido. já respondemos. É, super obrigada que Então, perguntou, participou. obrigada a você, viu, Fê, Amiga, por ter participado, por ter topado, viu? obrigada, cara. Eu que agradeço. Gente. Eu adoro falar desse assunto. Falar de nutrição para mim é sempre prazeroso, nunca é uma obrigação. Então é muito gostoso. Obrigada. Obrigada, Antônia. Di. Obrigada pelo Obrigada, Judá. carinho. Obrigada, Tati. Obrigada pela participação. Outra Tati. Uma amiga querida também. Obrigada, Legal. gente. A sua Obrigada. mãe, que bonitinha. Que Obrigadão, gente. bonitinha. Vamos cuidar da saúde dos pequenos, cuidar da nossa saúde também. As É. mães precisam se cuidar, né, cara? Tem dias assim que a gente Obrigada, tá por Julie. mim. Obrigada, Ti. Obrigada, Tia Júlia. É, As mães também estão precisando se cuidar, porque a carga se emocional cuidar. e É física emocional, é está muito grande. pesada. São mães que às vezes estão em casa É, o tempo todo com as crianças, ou até mesmo mães que trabalham fora e precisam dar conta também das aulas online. Gente, é puxado. Cuidem-se, e mamães e assim, papais não, aí. autocuidado é importante, né, nesse momento aí. Nem que seja uma Né? horinha ali para você tomar um banho, para você assistir um filme, É, uma série, qualquer coisa, gente. Para distrair a cabeça, ler um livro, relaxar. né? Alguém, o pai fica com a criança ali um pouco, a mãe vai ver uma coisa, vai descansar, depois a gente troca, a mãe descansa, o pai vai, a É, mãe fica, o pai vai lá descansa, porque a gente precisa de uns momentos para dar uma respirada, porque não tá é fácil. verdade. Desejo força aí para todo mundo, que isso tudo vai passar. Para todo mundo. E muita saúde para todo Muita mundo. saúde. E Viu? busquem ajuda. Quando precisarem, estaremos aqui. Com certeza. Ó, eu vou deixar essa live salva aqui no IGVT e também vou compartilhar com a Fê para ela depois colocar lá, né? Se você conseguir colocar lá. Acho que você consegue, né, Fê? Da outra vez você Acho que eu conseguiu, né? consigo. Então tá Consigo. bom. Então tá bom. Um grande Obrigada, beijo gente. para Beijo. todo mundo, viu? Boa Obrigadão. Fiquem noite. bem. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.